Irmãos, para você aprender a Bíblia, você nem precisa só de um pastor, né? Sabe que hoje existe faculdade de teologia? Sabia que existe faculdade de teologia? Não significa que isso te torna um crente em Jesus, um filho de Deus, não significa nada disso. Mas você pode aprender. E eu vou te dizer, com certeza vai ser melhor do que eu falando, né? Os caras são muito mais inteligentes, têm muito mais conhecimento, mas esse não é o fim. O propósito é conhecer Jesus. E o Senhor não fez da faculdade em si, daquele sistema ali, Ele não fez daquilo ali o corpo de Cristo, e nem muito menos o propósito pelo qual Ele vai revelar. Ele fez da igreja, o lugar onde Ele manifesta seu Espírito, o lugar onde Ele manifesta sua presença, o lugar onde Ele, por meio do Espírito, habita. Amém? Então, eu não gosto de falar simplesmente por falar. Então, eu estava com essa palavra no meu coração e tentando entender o porquê, como, quando. E eu acho que ela agora para mim faz sentido. Então, eu quero rapidamente pincelar isso com você. Já que começamos a falar, né, sobre esse desejo do Espírito, essa necessidade, na verdade. Não é nem só um desejo, né? É uma questão para nós de vida ou morte, é a necessidade. Já imaginou? Segundo o que Jesus nos ensina, sem o Espírito nós estaríamos sozinhos. Porque Jesus disse: eu vou ao Pai e não vos deixarei. Não vos deixarei? Então, se não fosse o Espírito, estaríamos, tipo assim, cada um por si, né? À mercê no mundo. Cada um solto, fazendo aquilo que quisesse. Então, se Jesus disse que não nos deixaria, qual que era a função que Jesus estava estabelecendo naquele dia? Jesus estava juntando os discípulos, né? Comunicando o caráter do Pai, revelando Deus. A palavra de Deus diz que ninguém jamais viu a Deus, mas por meio de Cristo, Deus se tornou conhecido. Então, Jesus veio para revelar o Pai, veio para trazer o reino. E Jesus estava ali exercendo essa liderança, né, sobre a igreja que Ele mesmo estabeleceu, sobre os discípulos, sobre seus amigos, né? Aquele que Ele falou: agora eu vos chamo de amigo. Então Jesus estava exercendo aquela liderança. E quando Jesus vai ao Pai, Jesus fala assim: olha, fiquem tranquilos, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou, mas assim, não. Também Jesus também estava dizendo: olha, eu vou ao Pai, agora não faço o que vocês querem, né? Não está dando o direito de vocês sair fazendo o que vocês querem, não. Eu vou, o Pai vai enviar o Espírito, que é aquele que vos ensinará todas as coisas, aquele que vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Então, estamos falando, né, evidenciando nesses dias a vida do Espírito, evidenciando a presença, a nossa necessidade. Então, não é mais porque nós queremos o Espírito, não é por querer, irmãos, é porque nós não temos outra escolha. Não é simplesmente, se eu acho que seria legal. Não, se nós queremos ser igreja de Cristo, nós precisamos da presença do Espírito. É por isso que Paulo, por onde ele ia, ele falava: vocês conhecem Jesus? Conhecem? Pô, Jesus ensinava. E o Espírito Santo? Os caras falavam: a gente nunca ouviu falar sobre ele. Ele falou: não, então para aí, vem aqui, que eu vou orar e o Espírito vai ser derramado sobre vocês. Porque Paulo tinha essa mesma consciência, essa revelação de que não dá para fazer as coisas sem o Espírito Santo, senão nós estaríamos soltos no mundo. Então, se estamos evidenciando a vida do Espírito, a presença do Espírito, a necessidade e urgência de nos movermos pela direção e liderança do Espírito Santo, nós precisamos aprender algo. Abre comigo Atos capítulo 7. Vamos lá, Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Qual que é o contexto aqui? A igreja está, no seu início, no seu desenvolvimento, na sua edificação. Os discípulos estão ali debaixo, receberam o batismo com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus se espalhou
por aquele lugar. A Bíblia diz que em poucas horas 3.000 pessoas se voltaram a Cristo. Por meio de quem? Por causa de quem? Num dia só 3.000 pessoas se voltaram o coração para Cristo. Por quê? Porque o Espírito estava presente. É o Espírito que convence, o Espírito que converte, não é? Então ele estava ali e ele fez isso acontecer. Então os discípulos estão se desenvolvendo. Teve ali os diáconos ali são estabelecidos. Aí chega um momento que um dos discípulos um dos diáconos inclusive é preso. Estevão é preso. Estevão é preso. Estevão é apedrejado, né? Estevão ali condenado à morte por causa da pregação de Cristo. Mas a palavra diz que antes de Estevão morrer, ele começa a dar testemunho de Jesus. Estevão começa a pregar. Veja que legal. Ô Beto, deixa uma das portas abertas que entra um ventinho. Irmãos, pensa aqui comigo. Você está prestes a morrer. E não é assim, não é por uma doença, uma coisa. Não, você está prestes a ser apedrejado. Imagina. Por causa de quem? De Cristo. Aí o que você vai fazer? O último ato da sua vida. Aí eu vou pregar a Cristo. Pô, o cara está morrendo por causa de Jesus. E está ali dando testemunho de Jesus. Às vezes dá uma dor de cabeça, né, irmão? A gente já fica revoltado, não quer saber de Deus e nada. Olha, irmãos, o que é o poder e a influência do Espírito de Deus sobre a vida de um homem. Olha o que é o poder e a influência do Espírito sobre a vida de alguém. Você está ali diante dos caras que vão te matar. E você fala assim: ei, deixa eu só falar um negocinho aqui, antes de vocês me matarem. Ô irmãos, como eu quero essa graça. Não de morrer apedrejado, né? Mas de ter Cristo em mim a todo momento. Se for para ser, amém, né, mas? Mas de ter Cristo em mim todo o tempo todo. Ter Cristo como a minha maior aspiração. Tem aquele filme que a gente vê, né, antes do cara morrer, você fala assim: ó, faça teu último pedido, né? Quer dizer alguma coisa, né? Não é assim? Quando o cara bota o cara na cadeira elétrica, você tem alguma coisa para dizer, tem, né? Aí Estevão teve a chance. Você quer falar o que antes de morrer? Então eu quero... Rapaz, e se você ler o capítulo 7 de Estevão, você vai perceber que foi a pregação, né? Parece aquelas minhas de 2 horas, 2 horas e meia. Ele ficou ali, rapaz, ele falou e não foi pouca coisa não. Estevão veio decorrendo toda a palavra de Deus. Mas chega no versículo 51, ao qual eu quero que você abra. Vamos lá, qual é o contexto? Estevão está pregando o Evangelho, está falando sobre Jesus, tal. Olha aqui para mim, irmão, deixa eu explicar para você. Quem estava ali condenando Estevão, presta atenção nisso, para você não entender errado. Quem estava condenando Estevão eram os religiosos. Amém? Eram os fariseus que estavam condenando e iriam ali acabar com a vida de Estevão. Amém? Então, olha o contexto. Pedro, já me perdi. Quem era Estevão, né? Estevão está pregando para quem? Para os religiosos, para os fariseus. Irmão, presta atenção. Mas os fariseus não eram os homens entendidos da lei? Irmãos, olha para mim aqui, acompanha um raciocínio. Amém? Os fariseus não eram os homens que entendiam da lei? Eram ou não eram? Pedro está ensinando a Bíblia para eles. Eu falei quem? Estevão está pregando alguma coisa. Pedro vai aparecer daqui a pouco aqui nessa história, eu acho. É porque era muita pedra que iam jogar nele, entendeu? Iam jogar pedra em Estevão. Eu estou com brincadeira. Então, imagina, Estevão está ensinando a Bíblia para os caras que mais entendiam da palavra. Olha que estranho. A pergunta que eu te faço: o que Estevão estava querendo fazer então? Eu mesmo vou te responder. Estevão estava querendo mostrar Jesus para eles na palavra. Irmão, por favor, entenda isso. Por que Estevão quis
pregar a Bíblia para os caras que mais entendiam das leis. Vamos lá, um pouquinho antes. Por que Estevão foi condenado à morte? Porque ele estava pregando sobre... E os fariseus aceitavam Jesus? Rejeitaram Jesus. Ok? Vamos lá, os fariseus rejeitaram Jesus. Aí, Estevão estava por ali pregando sobre Jesus. Aí os fariseus falaram, cara, vamos matar esse cara, né? Beleza, vamos matar esse cara. Aí, Estevão então começa a pregar. Se Estevão estava pregando para os caras que entendiam, era porque Estevão queria mostrar para eles, por meio da palavra, que Jesus, aquele ao qual os fariseus rejeitavam, era o Filho de Deus. Faz sentido agora? Faz sentido? Você lembra, vamos voltar um pouquinho, Lucas 24, não precisa abrir. Lembra os discípulos a caminho de Emaús? A Bíblia diz que Jesus chega do lado deles, estão conversando, eles não reconhecem que era Jesus. Então ali está conversando, cara, então estamos voltando para Emaús, deu um problema lá, a gente, tinha um tal de Jesus ali, a gente achava que era ele, a gente achava que o cara ia salvar o mundo, que ele era o libertador e tal, aquela coisa toda. Aí o cara, prenderam o cara, mataram o cara, aquela coisa toda, e Jesus começa a fazer o quê? Conversar com ele sobre o quê? Jesus começa a fazer a mesma coisa que Estevão fez. Jesus começa a explicar para eles, por meio das leis e da Escritura, que Jesus era o Filho de Deus. Jesus começa a fazer a mesma coisa que Estevão fez depois. Está vendo, irmãos, que nós não precisamos conhecer a Bíblia? Calma, entenda direito, né? Nós precisamos conhecer Jesus na Bíblia. O propósito é conhecer a Cristo. Não é saber versículos decorados de trás para frente, o grego, o aramaico e o hebraico. Não. O propósito é conhecer Jesus, porque isso os fariseus também sabiam. Então os discípulos estavam decepcionados, porque eles achavam que era aquele Jesus. Aí Jesus vai lá e faz o quê? Jesus fala, peraí, então, vamos lá, segue caminho, eu vou explicar para vocês. Jesus volta até os profetas, volta a palavra até as profecias, até os pais da fé, e começa a falar, você lembra o que está escrito aqui? Eles falam, não, cara, eu lembro, sim. Então, aqui, essa profecia queria dizer sobre isso, queria dizer isso, queria dizer aquilo. Então, irmão, Jesus sempre esteve presente. Então Jesus começa a explicar. A mesma coisa foi Estevão. Jesus olha para os fariseus e fala assim, olha, vocês vão me matar, beleza, por causa que eu preguei Jesus, beleza, segundo vocês, esse Jesus não era ninguém, não era nada, beleza, então só me dá um tempinho aqui, antes de vocês me apedrejar, deixa eu explicar um negócio para vocês. E Pedro e Estevão então começa a decorrer a palavra, para mostrar para eles que Jesus realmente era o Filho de Deus. Então ele começa a explicar, ele começa a declarar, olha, é assim, assim, é desse jeito, é dessa forma. Agora ele está falando, beleza. Aí chega no versículo 51. Aí depois dele explicar, né, de ele falar e tal, ele fala assim, como é que fala aí na tua versão? O meu fala, povo teimoso. Qual que é a sua versão aí? Rebeldes. Hã? Homens de dura cerviz, é isso? Alguns falam também isso, né? Homens duros de entendimento. Olha aqui, presta atenção. Então ele está explicando todas as escrituras para eles, né? Explicando Jesus por meio da escritura. Aí ele fala assim, povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são o quê? São o quê? A outra versão? Surdos. Mais alguma fala outra coisa? Obstinado de coração. Vocês são surdos para a verdade. Agora vem o ponto alto. Olha a pergunta que ele faz. Até quando vocês vão resistir o Espírito Santo? Ai, ai, ai. Olhem para mim. Ah não, aí ele segue dizendo, ele diz assim, até quando vocês vão resistir o Espírito? Até quando
vocês vão resistir o Espírito? Foi o que os seus antepassados fizeram, e vocês também fazem agora. Olha aqui para mim, por favor. Vamos entender juntos aqui. Lembra que Jesus falou para Pedro? Pedro, não foi carne. Pedro fala: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: Ô Pedro, cara, não foi carne e sangue que te revelou, foi meu Pai. Tu lembra que os discípulos de João Batista vieram falar sobre Jesus, tal. Aí João Batista fala: calma, gente, relaxa. Nenhuma autoridade é dada se não for por meio de Deus, se não for o Pai que der. Então, tanto João quanto Jesus tinham a mesma convicção, uma só: que nós não podemos ter entendimento, clareza e revelação se não for por meio do... Quem que convence é o... Quem que converte é o... Sabe o que Estevão está dizendo para os fariseus? Sabe o que Estevão está dizendo para os fariseus? Vocês não entendem, vocês não ouvem e vocês não reconhecem a Jesus, porque vocês estão resistindo o Espírito. E agora eu tenho uma má notícia. É possível, irmãos, a gente resistir o Espírito. Isso precisa acender um alerta em nosso coração. Isso precisa acender um alerta em nosso espírito. Sabe o que Estevão está dizendo para eles? Estevão está dizendo: o Espírito de Deus já foi derramado. E o poder e o trabalho do Espírito de Deus é vir a todo homem, todo coração, toda mente, trazer a revelação de Jesus para todos. O trabalho do Espírito é vir e convencer todos os homens da justiça, do juízo, levar todos até Cristo. Mas vocês estão resistindo a isso. Vocês estão endurecendo o vosso coração diante do que o Espírito Santo está querendo fazer. Aí Estevão disse: foi isso que os seus antepassados fizeram e vocês estão fazendo agora de novo. Por isso que ele fala: homens de dura serviço. Imagina, os caras já estavam querendo matar ele chama eles de teimoso. Ô, seus teimosos, até quando vocês vão resistir? Até quando vocês vão endurecer o coração? Não faça como seus antepassados fizeram, que mataram os profetas, que rejeitaram os profetas. Irmãos, não resista ao Espírito. Diante do que o Senhor está movendo, diante do que o Senhor está comunicando. Aí você fala: José, mas como é que vai ser? É uma coisa que entra em mim e me... Não. Irmão, o Espírito está falando, Ele já está dizendo. Você está aqui nessa manhã, você está ouvindo. Não está ouvindo? Está todo mundo com o ouvido bom? Está em alto e bom som? Está claro para todo mundo? O Espírito está dizendo: não resista. Não deixe o seu próprio coração. Ele fala: vocês são homens de coração duro. Vocês estão surdos para a verdade. Não resista ao Espírito. Não rejeite a ação de Deus na terra, de revelar Jesus. Veja, irmãos, nós corremos o risco de conhecer toda a palavra, de conhecer os feitos, os milagres, a bondade de Deus, e mesmo assim ter os ouvidos surdos para a verdade. Resistir à ação do Espírito sobre a terra, sobre a igreja em nossos dias. Resistir ao Espírito, irmãos, foi a causa pela qual eles não viram Jesus nas profecias. Abre comigo Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, vamos lá.
capítulo 3, vai para o versículo 7. Vamos lá. Por isso o Espírito Santo diz, quem diz? Hoje, se ouvirem a sua voz, vamos lá? Não endureçam o vosso coração. Como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que a rebelião que houve no deserto, foi por causa da dureza do coração do povo diante da voz do Irmãos, o Senhor está falando, o Senhor está comunicando sua vontade, seu desejo, seus anseios. O Senhor está comunicando o que Ele quer fazer sobre a igreja, sobre essa nação. O Senhor está falando o que Ele deseja edificar. Agora, se não ouvirmos atentamente a sua voz, se não endurecermos o nosso coração diante do que Ele está falando, se nós endurecermos o coração diante do que Ele está falando, talvez a gente entre na mesma medida que o povo entrou no deserto, uma rebelião contra Deus. Rebelião contra Deus, irmãos, rebelião contra Deus não é quando agora eu odeio Deus. Rebelião, irmãos, é a oposição à autoridade de Deus. É quando Deus fala, eu quero fazer isso. Você fala, não, mas eu quero fazer isso. É quando Deus fala assim, eu estou fazendo dessa forma. E a gente fala, não, mas eu quero fazer assim. Deus falou, olha, eu vou conduzir vocês para o deserto até a terra, o que eu tenho. E o povo falou assim, não, mas peraí. Quando faltava água, eles reclamavam, murmuravam. Quando não tinha, eles reclamavam. Se Moisés escolhia para a direita, eles queriam para a esquerda. O Espírito estava comunicando a vontade de Deus. Por isso, não endureçam o vosso coração. Irmãos, toda oposição ao que o Espírito está comunicando leva o nosso coração a se opor ao que Deus está edificando. Mais uma vez, irmãos, a dureza do coração resistiu o Espírito e levou eles à rebelião. Olha o que ele segue dizendo: não endureça o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui. Sabe aquele negócio assim, eu vou pedir uma prova para Deus. Todo crente já fez isso, confessa, vai lá. Deus falou comigo, eu vou fazer uma prova. Ainda bem que Deus é bom, irmãos. Deus é gracioso, misericordioso. Ele vai lá e dá mesmo a prova, não tem problema. Mas segundo o que o Senhor está falando, como é que foi a rebelião que eles fizeram? Qual foi a rebelião que eles fizeram contra Deus? Colocando Deus querendo prova. Irmãos, o que é uma prova? É Deus falar assim, meu filho, eu quero que você faça dessa forma. Aí você fala a Deus, então o Senhor me prova que é isso aqui mesmo. Senhor, isso não é confiança. Isso não é fé. Porque se eu tenho uma prova, eu não preciso da fé. Não é assim? Se eu tenho uma prova, eu não preciso da fé. Então ele falou, seus antepassados me tentaram, me colocaram à prova, apesar de terem visto todos os meus feitos durante 40 anos. Irmãos, nós corremos o risco de todos os dias nos esquecer dos feitos e da bondade do Senhor. Quem aqui já viu uma bondade de Deus na sua vida? Um milagre, um feito, alguma coisa que você fala, cara, só Deus mesmo. Alguém já viu? Alguém já provou? Por que a gente vive constantemente pedindo prova de novo?
Será que é... cara, vai que Deus dorme no céu, né? Vai que Deus dorme e se esquece de mim. Então eu vou lá lembrar o Senhor de que Ele me ama, né? Vou pedir uma prova de novo para o Senhor. Irmãos, o que nos falta não é a prova de Deus. O que nos falta é a fé suficiente, a convicção suficiente para crer no Senhor, mesmo que Ele não me dê prova. Olha o que o Senhor está falando. Mesmo depois de terem visto todos os meus feitos e milagres. Irmãos, o dia que te faltar fé, convicção, o dia que você esmorecer, e a crise vem mesmo, não tem jeito, irmãos, a crise vem. O dia que ela vier, não peça uma prova do Senhor, lembre do que Ele já fez, porque Ele continua sendo o mesmo. Deus não volta atrás na sua palavra, na sua promessa, Deus não volta atrás no que diz. Olha o que tocou o coração de Deus. Eles me puseram à prova, mesmo tendo visto todos os meus feitos e milagres. Deus não precisa mais dar prova para nós, irmãos. Nós precisamos de uma medida de fé e convicção suficiente para crer no que Ele falou. Por isso fiquei irado com aquela geração. Deus ficou irado pelo quê? Por causa de quê? Por que Deus ficou irado com eles? Porque eles puseram Deus à prova. E botar Deus à prova nada mais é, irmãos, do que uma falta de fé e confiança no que Ele faz, no que Ele fez, no que Ele pode fazer, no que Ele disse. O problema é que nós queremos ter fé para conquistar as coisas que desejamos. Eu quero ver nós temos fé para perder as coisas que atrapalham o cumprimento da vontade do Senhor sobre nós. Eu quero ver a gente ter fé suficiente para acreditar que mesmo no deserto o Senhor está lá, cumprindo sua vontade, fazendo sua vontade. Eu quero ver, ter fé para renunciar às vezes aquilo que eu sei que vai me atrapalhar no cumprimento da vontade de Deus. É isso que eu quero ver, é essa fé que nós precisamos. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Vocês se recusam a andar nos meus caminhos. Agora, vamos voltar lá. Por que aquele povo rejeitou os caminhos do Senhor e endureceu o coração? Porque não deram ouvido ao Espírito. Porque não deram ouvido ao... Por isso, irmãos, quando o Espírito disser, quando ouvires a voz do Senhor, não endureça. Estevão dizendo: povo teimoso, não, até quando vocês vão resistir o Espírito de Deus? Até quando vocês vão resistir? Até quando vocês vão se opor? Eu vou caminhar para o fim. Abre comigo o livro de Marcos. Marcos 15. Alguém com uma voz bem alta aí, por favor. Pedro, já te invocaram aí. Marcos 15, lê o 37 e o 38. Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. Alguém lê em outra versão diferente aí, bem alto? Uma versão que seja diferente da dele? Todavia Jesus, com forte brado, expirou
Essa versão é a mais conhecida. Vamos lá. Olha aqui para mim, irmão, para nós encerrarmos. Pense bem comigo. A Bíblia diz que quando Jesus suspirou, quando Jesus morreu, primeiro relato que há na palavra de Deus é que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O templo representava, né, no Antigo Testamento, na Velha Aliança, a casa de Deus, né, o lugar onde o Senhor manifestava a sua presença. E essa cortina, ela fazia o quê? Ela separava o lugar santo, né? O que tinha da cortina para dentro? A Arca da Aliança, que representava o quê? Vou fazer uma pergunta para você. Por que aquele véu ainda estava ali se a arca não estava mais lá dentro? Por que eles mantinham o véu no templo se a presença de Deus não estava mais lá? Irmãos, não tinha mais a arca. Por que ainda tinha um véu ali? É isso que a religiosidade faz com a gente. Manter a aparência. Primeira coisa, irmãos, de alguém que recebe Jesus na sua vida, que tem uma revelação clara do caráter e da presença do Senhor. Primeira coisa que ele faz é expor a nossa religiosidade. Expõe a falta. Jesus é a luz, irmãos, e quando ele chega, toda a escuridão em nós é dissipada, e tudo aquilo que estava sujo, guardado nos cantinhos, é revelado. Por que eles ainda mantinham o véu no templo se a presença não estava mais lá? Sem a presença, irmãos, nós somos apenas uma instituição religiosa, uma associação religiosa, como diz o estatuto aqui. Para o mundo é só uma associação de religiosos que se reúnem. Para Deus, irmãos, nós somos o templo, o lugar da habitação do Espírito. Irmãos, que Deus nos livre da tentação de camuflar essa terrível realidade em nós, de ter templos muito bem estabelecidos, enfeitados, cheios de programações, cheios de pirotecnia, para suprir a falta do poder que transforma. Que Deus nos livre, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos batize com o abrir dos olhos, do abrir dos ouvidos, o quebrantamento do coração. Está entendendo por que nós insistimos tanto? Senhor, abre os nossos olhos. Senhor, vem sobre nós. Senhor, derrama o seu Espírito. Senhor, faz alguma coisa no nosso meio. Senhor, vem e muda a nossa realidade. Só o Senhor pode. Irmãos, Jesus não só abriu o caminho para a presença quando ele rasgou o véu, né? A gente diz, o véu se rasgou, agora é que todos temos acesso à presença. Não foi só isso que fez. Jesus expôs toda a movimentação, todo o templo, toda a casa que funciona sem ele. O templo funcionava ou não? O templo estava funcionando ou não? Mas Deus não estava lá. O templo estava em funcionamento? Tinha o sacerdote? Não tinha ou não tinha? Tinha os rituais? Mas quando Jesus morreu, ele falou assim: ponto final para vocês. Agora eu vou fazer da igreja o lugar da minha habitação. É por isso, irmãos, que Jesus junta os seus discípulos, aqueles ao qual ele confiava, e fala assim: cara, esperem um pouquinho, não saiam por aí fazendo, esperem um pouquinho, o Espírito vai ser derramado sobre vocês. Cara, ele é o poder de Deus que vai capacitar vocês a toda a obra, toda a vontade do Senhor. Irmão, o Senhor está vindo
para condenar toda a movimentação que não tem mais o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta. Os sacerdotes sabiam que a arca já não estava lá ou não sabiam? Sabiam ou não sabiam? Para que isso, irmãos, não ficasse evidente ou não fosse uma exposição talvez ridícula para eles, eles tiveram uma bela ideia. Vamos colocar um véu aqui? Vamos colocar um véu? Vamos colocar um véu aqui bonitinho para fazer de conta. Vamos fazer algumas coisinhas para fazer de conta que Deus está movimentando, né? A gente canta, pula, bate palma, a gente, né, dá um dízimo, uma oferta, a gente faz alguma coisa só para, né? Não, irmãos, é muito além. A igreja é a casa de Deus por meio do Espírito. É por isso que nesse dia, o que nós estamos fazendo agora, o que Deus pediu para que nós fizéssemos agora é isso: nos juntássemos com clamor, temor e reverência, para dizer: Senhor, nós não estamos aqui fazendo igreja só para ser um lugar legal para as pessoas. Não, Senhor, você disse que nós seríamos sua casa. Então vem por meio do seu Espírito e habite em nosso meio. Nós estamos aqui, Senhor, perseverando na oração, nos juntando até que algo aconteça. Irmãos, essa mensagem não é uma mensagem contra o templo. Não é uma mensagem contra o templo. Então não precisa mais de templo. Não foi isso que Jesus quis dizer. Ele só mudou de lugar. Ele fez isso por meio de pedras vivas. Não são mais pedras humanas, tijolos, são pedras vivas, eu e você. Então isso não é uma mensagem contra o templo, contra uma movimentação, né? Agora tem uma moda por aí: não, mas esse negócio, eu sou a igreja, eu posso servir a Deus na minha casa. Essa é uma moda agora, né? Então, porque essa não é uma mensagem contra o templo, contra a igreja. Pelo contrário, essa é uma mensagem que condena todo lugar onde não há mais a presença do Senhor. Toda movimentação que não há a liderança do Espírito. E eu não estou falando dos outros, irmão. Não lembro de ninguém, nem de uma outra igreja. Não, por favor. Eu estou falando sobre nós. É sobre a nossa busca, quebrantamento e insistência, irmãos, em preparar um ambiente para a presença do Senhor. Coração contrito, coração quebrantado. Lembra o que o Senhor disse? Quando ouvir a voz, não endureça o coração. Lembra de Estevão? Cara, vocês são teimosos. O Espírito está comunicando desde o princípio. Não resista. Até quando vocês vão resistir à ação do Espírito? No capítulo 3 de Lucas, não precisa abrir. O capítulo 3 de Lucas vai nos falar sobre a chegada, sobre a aparição de João Batista, né? Já tinha nascido. E ali a palavra de Deus diz assim. Eu vou ler rapidinho. Eu gosto muito desse texto. Ele diz assim, era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes era o que governava a Galileia. Seu irmão Filipe governava Itureia, beleza. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Ou seja, tinha o templo. Tinha ou não tinha? O templo estava lá, bonitinho, tinha até um véu. Tinha até um véu bonitinho, de cima a baixo. Eles eram os sumos sacerdotes. Nesse ano veio a mensagem de Deus. A presença de Deus foi aonde? A João no deserto. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, irmãos? Se nós endurecermos o nosso coração, não ouvirmos a voz do Espírito, nós corremos o risco de perder o tempo da visitação de Deus. Foi isso que aconteceu com eles. Foi isso que aconteceu com o templo. Foi isso que aconteceu com os sumos sacerdotes da época. Eles perderam o tempo da visitação de Deus. Eles estavam lá fazendo tudo religiosamente bonitinho. Mas o Espírito de Deus, por ter sido resistido por eles, por ter sido eles com o coração endurecido, os ouvidos fechados, o Senhor foi até o deserto encontrar um homem disposto a ouvir e obedecer à ação do Espírito Santo de Deus. Esse é um convite, irmãos. Não perca o tempo da visitação de Deus.
Você acredita, irmãos, que Deus está movendo em nosso meio nesses dias? Alguém aqui crê? Eu creio nisso. Senão eu nem estaria aqui. Eu não sei fazer de outra forma. Eu sempre falo para os irmãos, cara, eu não sei fazer. E o que me move, o que me encoraja, o que me faz perseverar é saber que, opa, Deus está fazendo algo, Deus está falando. Se você crê, irmãos, que Deus está fazendo, que Deus está falando, que Deus está movendo, que Deus está juntando, que a única coisa que Ele exige de nós agora é a perseverança nesse lugar de comunhão, de oração e devoção, nós temos que aproveitar. Nós temos que abraçar a causa de Cristo para não perder o tempo da visitação de Deus. Amém? Se coloque de pé comigo. Não perca o tempo da visitação do Espírito. Se você crê, irmãos, que Deus está movendo algo sobre os nossos dias, se você percebe que, para mim, sabe qual é a maior evidência, irmão? É algo bem simples. A maior evidência de que o Espírito está movendo é fácil você identificar. Quando alguma coisa dentro de você começa a soar diferente daquilo que você deseja, que você espera, ou da forma como você quer conduzir sua vida. A maior evidência do Espírito, irmãos, não é o prazer, não é que legal, show de bola, que bacana, é isso aí, não. A maior evidência do mover da vontade de Deus é quando você começa a ser confrontado. A maior evidência é quando você começa a ser... No começo até você fala, poxa, que legal, olha... E daqui a pouco o Senhor começa a confrontar os interesses, as ambições pessoais. E o Senhor dizendo, meu filho, é o seguinte, confia em mim, eu estou fazendo algo aqui, coletivo, eu estou fazendo algo sobre a igreja na terra, eu vou mover essa nação, então eu quero que vocês se juntem para fazer uma casa para mim. E aí você começa a fazer as contas e você percebe que você vai ter que perder muito para isso. Você vai perceber que você vai ter que renunciar a muita coisa para seguir a vontade de Deus. Se você está ouvindo isso, se isso está confrontando e está um pouco estranho dentro de você, saiba, o Espírito está falando com você. Essa é a evidência da presença. Porque o Espírito não vem para nos dar prazer. O Espírito vem para nos capacitar a fazer a missão de Deus, que é se revelar ao mundo. Quando a igreja se converter, quando a igreja não endurecer mais o coração, quando a igreja der voz ao Espírito e a liderança do Espírito, quando a igreja literalmente for uma casa para Deus habitar por meio do seu Espírito, vai haver salvação no mundo. Por isso não busque o Espírito por prazer, irmão. Não busque o Espírito por arrepio, não busque o Espírito por uma lágrima. Busque o Espírito, irmãos, para a transformação da sua vida, transformação da nossa vida, do nosso caráter, a fim de que nós tenhamos poder suficiente para falar de Cristo e essa nação será alcançada. O derramar de Atos não foi para o prazer da igreja, foi para empoderar a igreja, para que almas fossem salvas. Nós não vamos, irmãos, tocar essa nação, vamos tocar o povo, tocar as nações da terra, os povos da terra, sem o poder do Espírito de Deus. O máximo que conseguiremos fazer sem o Espírito é emocionar as pessoas, motivar as pessoas para algumas coisas, mas só o Espírito de Deus transforma. Amém? Vamos orar mais um